Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos quase terminando o estudo de todos os livros da Bíblia. Já estamos nas cartas de Pedro. Apesar de Pedro nunca ter ouvido nenhuma daquelas abordagens para aconselhamento, das quais falamos no último programa, ele e vários outros autores da Bíblia falaram a mesma coisa de várias maneiras e em diferentes lugares. O ensino de Jesus também concorda com eles. Como já disse, os pensamentos modernos sobre aconselhamento não autenticam os ensinos do Novo Testamento. O Novo Testamento não está em julgamento. É o Novo Testamento que valida estas técnicas quando elas concordam com ele. Nesta carta de Pedro temos o que chamo de a tempestade. Tempestade, que significa um problema sério. Você pode passar por tempestades, mas de acordo com Pedro você também tem a palavra de Deus. Se você é seguidor de Jesus, o seu sistema de crer é a palavra de Deus. A maneira como você processa as tempestades através da palavra de Deus, o sistema de crer baseado na palavra de Deus, o leva a consequências emocionais que Pedro chama de testemunho. Deus permite que as tempestades aconteçam porque quer que você seja uma testemunha para Ele. A maneira como você lida com a tempestade, a maneira como processa as tempestades da vida pela palavra de Deus, leva você a testemunhar. Todos somos testemunhas de Jesus Cristo. Podemos ser boas testemunhas ou sermos apenas testemunhas medíocres. O que determina o tipo de testemunha que seremos é a maneira como processamos, vamos dizer assim, as nossas tempestades da vida, o sistema de crer ou de reação que temos, baseado na palavra de Deus. Ele o levará a dar testemunho ao mundo. Ao falar com os seguidores de Cristo que estavam sofrendo em toda a Ásia Menor sobre como passar pela tempestade através deste sistema de crer, Pedro dá mais uma palavra que nestes dias de teologia da prosperidade nós todos precisamos ouvir. Ele diz assim, ouçam. Para o seguidor de Cristo, o sofrimento é um chamado. Jesus sofreu. Vocês foram salvos porque alguém sofreu. Vocês foram chamados para seguir os passos de Jesus. O sofrimento de vocês é um chamado. Pedro diz, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Você está lembrado de quando Saulo de Tarso se encontrou com Cristo ressurreto na estrada de Damasco? Saulo de Tarso estava perseguindo a igreja e o Cristo ressurreto lhe perguntou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando naquela época a igreja estava sendo perseguida, Cristo estava sendo perseguido, porque ele vivia e se expressava dentro e através daquela igreja. Por isso, para aqueles crentes que estavam sofrendo nas províncias da Ásia Menor, Pedro estava dizendo, quem está sofrendo é Cristo. É Cristo a quem o mundo persegue. Vocês são identificados com ele, por isso são participantes com ele em seus sofrimentos. Mas o mundo o odeia, o mundo o rejeita, o mundo é hostil a ele. Concordando com outros textos bíblicos, Pedro diz que se você vive em Cristo, sofrerá perseguição. O sofrimento é um chamado e você tem o exemplo de Cristo para seguir. Você é participante com ele quando segue no seu sofrimento. Pedro diz que no meio do sofrimento, o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. No sofrimento, Deus nos unge com seu Espírito e graça, nos capacita espiritualmente para suportarmos o sofrimento e nos fazer as testemunhas que devemos realmente ser. Pedro também diz, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Isso gera outro debate. Alguns dizem que Deus não quer que soframos, mas Pedro aqui fala claramente sobre sofrer de acordo com a vontade de Deus. Se somos chamados para sofrer de acordo com a vontade de Deus, então devemos continuar fazendo o que é certo e nos entregarmos totalmente a Deus. Deus jamais vai falhar conosco. O Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. As palavras finais de Pedro no capítulo 5 são dirigidas aos presbíteros ou líderes da igreja. Esta é uma das minhas passagens preferidas para usar nos retiros da liderança da igreja. Se você é líder da igreja ou exerce algum pastorado na igreja, precisa atentar para essas palavras de Pedro. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo.
Pedro não se via numa posição superior nem como o primeiro papa, mas como um líder, como os outros. Pedro foi muito humilde ao escrever o capítulo 5. E observando os 3 primeiros capítulos de sua carta, entendemos por que ele era humilde. Quando ele escreve aos líderes, ele diz que eles deveriam assumir a responsabilidade do pastoreio da igreja, não como senhores, mas como exemplos. Quando estudamos a estrutura de liderança da igreja, chegamos à seguinte conclusão, principalmente à luz de textos como 1 Pedro 5. Não existe nenhuma organização no mundo que possa ser comparada à igreja. A igreja é uma organização e tem se tornado um grande negócio. Isso quer dizer que existe muito dinheiro em jogo. De onde os líderes da nossa igreja tiram seus métodos de liderar a igreja? Para liderar uma igreja hoje, podemos fazer 2 opções. Podemos participar de um seminário sobre como ser um executivo bem-sucedido, aprender a analisar, organizar, delegar, supervisionar e depois agonizar. Podemos adquirir os melhores métodos que o mundo usa para vender ou gerenciar negócios. Podemos trazer os métodos de gerenciamento do mundo para a igreja. Quando isso acontece, o homem que chamamos de pastor deixa de ser um homem de Deus, um profeta ou sacerdote, preocupado com as almas dos homens, e aí ele se torna um executivo preocupado com os rumos de sua carreira. É impossível que isso aconteça no meio da igreja. Infelizmente, eu já vi acontecer. Qual deve ser o procedimento da igreja local em relação aos princípios de gerenciamento? Hoje, no meio do ministério da igreja, existem executivos empresariais muito bem-sucedidos querendo gerenciar a igreja como se fosse um negócio. A igreja não deve ser como uma empresa, com presidente, proprietário e funcionários. Não é assim que ela funciona. Se você quer adotar a filosofia de liderança de Jesus, então leia Mateus capítulo 23. Pedro está dizendo no capítulo 5, a igreja não é um negócio que deva ser gerenciado como empresa. Vocês não devem assumir a liderança da igreja como senhores, mas como exemplos. O único poder que um líder tem na igreja é o seu exemplo. Se o seu exemplo impressionar as pessoas, elas o procurarão e buscarão o seu conselho, porque o respeitam. Se descobrirem que a vida do líder da igreja não é o que deveria ser, se descobrirem que ele anda aprontando por aí, você acha que vão dar ouvidos ao seu conselho? Não. Elas nem vão querer saber que conselhos ele tem para dar. Exemplo, esta é a influência que os pastores exercem na igreja, não a autoridade como existe no exército ou nas empresas. Pedro foi treinado por um homem que disse: gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém da terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, Cristo Jesus. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Pedro foi treinado por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse tudo isso no capítulo 23 de Mateus. Agora, tente aplicar isso na sua igreja. Não deixe que chamem você de rabi, nem de pai, nem de chefe, porque você tem um mestre, um pai e um único líder, Deus, o Espírito Santo, Cristo, e somos todos irmãos. Grifem essas palavras, somos todos irmãos. Dá até para sentir a força dessas palavras de Pedro no capítulo 5 de sua primeira carta. Pedro não foi o tipo de líder que se colocou acima de alguém, nem considerou ninguém inferior a ele. Pedro não foi o tipo de líder que se ouve falar por aí hoje em dia com autoridade apostólica e outras classificações que descendem desta. Às vezes, quando leio estes textos sobre humildade, pergunto-me como chegamos ao ponto de hoje termos bispos e arcebispos e reverendo e por aí vai. Todos são títulos que servem como graduação, como oficial do exército, né, que vai ganhando listras nos ombros. Isso não vem da Bíblia, queridos irmãos, não vem do Espírito Santo, isso não vem de Jesus Cristo.
Quando estudamos a estrutura de liderança da igreja conforme ensinada nas Escrituras, descobrimos que não existe esse negócio de hierarquia entre os líderes da igreja. Todos são líderes, irmãos. Irmãos, e tem um rabi, um mestre e um líder. Esse líder é Deus, o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. Finalizando o capítulo 5, encontramos um versículo impressionante que nos remete aos 3 Pedros. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, ele lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Foi isso que aconteceu com Pedro. Depois que ele sofreu por um pouco, Deus o fez perfeito, maduro e completo. Deus o confirmou, Deus o fortaleceu e o firmou. Poderíamos parafrasear este versículo de Pedro assim: depois que vocês sofreram um pouco, nosso Deus, através de Cristo, em amor, dará a vocês glória eterna. Ele pessoalmente os erguerá, os firmará e os fará mais fortes do que nunca. Creio que esta seja a história da vida de Pedro. Nesta carta, Pedro se referiu repetidas vezes ao sofrimento e diz que o propósito do sofrimento é fazer com que você cresça. Por isso, essa calamidade ou catástrofe pela qual você está passando significa simplesmente que depois de um tempo Deus virá e o erguerá e o colocará num lugar firme e através da experiência do sofrimento fará você mais forte do que nunca. Repetidas vezes, Pedro insiste em dizer qual é o propósito do sofrimento. Se você não está passando por uma tempestade agora, vai acabar passando. Lembre-se do que Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições ou tempestades, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. A pergunta é: como você vai reagir à tempestade? Leia e estude a carta de Pedro e peça a Deus que o ajude a passar pela tempestade como Ele quer que você passe. Tenho certeza que este estudo enriqueceu sua vida, mas a Bíblia tem muito mais para você. Ela é um livro inesgotável, por isso continue participando do encontro com a palavra. Deus lhe abençoe e até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.